Hoje vou falar para vocês um pouquinho aqui de uma análise que eu fiz de uma servidora e sobre dentro da minha visão em relação aos números, né, em relação à sua planilha aqui de despesas, o que pode estar prejudicando a vida dessa servidora. Cacarina, Rejane, sejam todos muito bem-vindos. Pois acho que um dos grandes problemas dentro do quadro, né, finanças, quando a gente fala de dinheiro, do tema dinheiro, é o fato das pessoas não falarem sobre dinheiro, né? Falarem sobre dinheiro de forma, digamos assim, séria, né? De forma a crescer, a aprender. Geralmente, quando o brasileiro fala sobre dinheiro, ele fala fazendo uma piada, encarnando no outro, ou brincando a respeito das dívidas, mas nunca de uma forma assim construtiva sobre esse tema, né? As pessoas consideram até que falar sobre dinheiro é algo chato, algo desinteressante, tem coisas mais importantes para tratar, e com isso eles acabam negligenciando uma área muito importante da sua vida, né? Porque a vida financeira, ela vai ser importante para tudo que você faz. Estar bem com as suas finanças vai impactar a sua qualidade de vida em todas as áreas. Vai impactar a qualidade de vida na sua alimentação, na sua vida em família, na sua moradia, no seu lazer, em tudo, na verdade, né? O que nós fazemos hoje em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia sem dinheiro, né? Você não consegue simplesmente fazer nada em relação à sua saúde, em relação àquilo que você gosta, em relação ao lazer, em relação à alimentação. Tudo que fazemos aqui você vai precisar de dinheiro para te dar o suporte, o conforto para realizar sonhos, né? Quer você ache isso importante, quer não. Então, o ideal, o inteligente é que você esteja cada dia mais aprendendo, crescendo, falando, tomando atitudes inteligentes. O padrão aqui, a realidade dessa servidora que chegou até mim é a seguinte: essa servidora, ela tem de renda total hoje, chegando nas mãos dela, o equivalente a R$ 3.703. Ela é uma professora, ela tem consignados, ela tem uma parcela da sua renda de pelo menos mais 1.500 aqui comprometido com consignados, mas ela tem dentro das despesas dela o equivalente a... Vou ler aqui para vocês. 2.300 de financiamento, mais 950 de taxa de obra. Ela paga internet, paga TV a cabo, Netflix, transporte coletivo, plano de saúde, mercado, ração e umas despesas aqui de R$800 que ela classificou como outras, que traz aqui para o padrão de vida principal dela um total de 4.991. Como padrão de vida secundário, ela colocou aqui mais R$400 de restaurantes e de produtos de beleza, de cabelo, batom, perfume, essas coisas, né? Que somou mais R$400. Total,
das suas despesas mensais, 5.391. Ela tem uma renda hoje que chega às suas mãos de 3.703,55, mas tem despesas na casa na ordem de 5.391, o que gera um saldo negativo mensal de 1.687. Acho que quase 40% aqui da renda dela, quase 40% do total da sua renda, né? E o que acontece aqui, gente? Principal dificuldade que eu encontrei aqui. Deixa eu só ver quanto da renda dela vai pro vermelho. 45%. Qual o principal problema que eu vejo aqui nessa questão, né? Existe uma situação dentro da realidade financeira das pessoas que eu chamo aqui no curso, né, de orçamento engessado. O que é um orçamento engessado? É um orçamento comprometido, muito comprometido, digamos, preso, enforcado pelas suas despesas fixas muito altas. Ou seja, você cria um padrão de despesas fixas, não são aquelas despesas que você tem no mês, que você não tem no outro, ou que você possa abrir mão, mas você cria um padrão de despesas muito alto, né? Ligado ali ao seu padrão de vida, as coisas que compõem as suas despesas mensais. E eu digo alto no sentido de, comparando com a sua realidade salarial. O seu padrão de vida, ele precisa estar encaixado dentro da sua realidade pessoal, dentro do seu salário, da sua renda. Você não pode, é óbvio, ter uma renda de 5 mil e criar um padrão de vida para você, um padrão de despesas de 8, de 10. Seu padrão de vida, ele precisa estar encaixado dentro da sua realidade. Todo mundo sonha com um padrão de vida melhor, todo mundo sonha com uma vida melhor. Mas antes de você elevar o seu padrão de vida, você precisa primeiro trabalhar na sua renda. A sua renda, ela precisa ser aumentada ao longo do tempo, e à medida que essa renda vai sendo aumentada de forma inteligente, você vai construindo um padrão de vida que caiba dentro da sua renda, né? Sempre criando ali uma margem para que essa margem possa trazer para você segurança e conforto ao longo da vida. Mas o que a gente vê acontecer na prática, na vida prática do servidor, na vida prática das pessoas? Elas, muitas das vezes, elas aumentam o seu padrão de vida baseado num desejo, numa vontade, sem olhar a questão financeira do ponto de vista da inteligência. Às vezes você vê num determinado mês aquela conta, você, vai dar para pagar essa prestação aqui, vai caber dentro do orçamento. Só que ela não conta ali que a vida é feita de situações diversas, né? Não é uma linha ali, né? Aquela linhazinha reta onde não acontece nada. Não, acontecem imprevistos, acontecem situações onde você vai precisar de dinheiro para resolver alguma questão, uma questão ou outra, e se o seu dinheiro está todo engessado ali nas contas do mês,
você acaba não tendo reserva, você acaba não tendo dinheiro para ter um padrão de vida secundário mais confortável, de poder viajar, de poder fazer outras coisas, porque o seu dinheiro está todo preso aqui no padrão de vida principal. E o que a gente vê aqui no caso, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, dessa servidora, é exatamente isso. Ela tem uma renda de 3.703, mas desse total, 87% está preso com a obra, com os gastos da sua moradia. Com a obra não, com os gastos da sua moradia. 2.300 de financiamento, ou seja, 2.300 de financiamento representam 62% da sua renda. Não da renda total, porque de repente, né, o financiamento para ser aprovado ele é estudado. E o banco ele analisa a renda bruta na hora de liberar esse financiamento. Então ela tem dívida com consignado, que aumenta isso aqui, né? Mas é claro, esse dinheiro não está disponível para ela, né? Talvez ela até tenha feito essa dívida com consignado depois. Por quê? Porque não começou a não dar conta de fechar, de pagar todas as dívidas, e aí foi lá, pegou mais um consignado para cobrir esse buraco, né? Aqui ela está apresentando nesse mês 45% do seu salário só em vermelho, né? Gasto acima da sua renda. Isso vai gerando um buraco e chega num momento, de tempos em tempos, esse buraco se torna ali, né? Imagina uma obra numa rua, né? Tem um buraquinho que começa pequenininho, aí os carros vão passando ali naquela rua, aquele buraco começa a aumentar, no início dá para você passar, daqui a pouco a rua ficou intransitável, né? A rua se tornou intransitável e agora não dá mais para passar carro nenhum. Vai ter que chamar, né? A prefeitura vai ter que vir tapar aquele buraco. A mesma coisa acontece na vida financeira, né? O buraco ele começa pequenininho, todos os meses ele cria ali um déficit. A pessoa gasta mais do que ganha, então no primeiro mês esse buraco tem um tamanho, no segundo ele tem outro, no terceiro ele tem outro, no quarto ele tem outro, até que chega um ponto que aquele buraco você já não consegue mais administrar, né? A pessoa vai tapando buracos daqui e dali, chega um ponto que ela não consegue mais administrar. E aí faz o quê? Aí ela sai atrás do crédito, ela vai buscar provavelmente mais um consignado ou mais um outro tipo de crédito para fechar aquele buraco. Só que o problema continua lá, ela continua gastando mais do que ganha. E aí vai perdendo todo o controle dessa vida financeira, né? 62% da renda dela está preso aqui com financiamento. É um valor muito alto quando a gente olha para a renda líquida, que é aquilo que você tem para administrar todos os meses, para pagar suas contas, e você vê 62% preso com o financiamento. Mas a taxa de uma obra de 950, que sobe para 87%, ou seja, 13% só sobra para ela viver, pagar as suas contas. E aí, isso vem e leva ela aqui para 45% de vermelho, ou seja, de gastos além do seu salário, né? De déficit, digamos assim. Até que essa servidora entra numa situação complicadíssima, né? De não conseguir administrar ali mês a mês as suas despesas. E qual o resultado disso, gente? O resultado são os piores possíveis, né? A pessoa não dorme, a pessoa tem crise de ansiedade, a pessoa entra em depressão, né?
Tem problemas no relacionamento, porque talvez dentro desse quadro aqui, ali entre marido, mulher, esposo, esposa, comece muitas das vezes diante da pressão, diante dos problemas, comece ali a um culpar o outro, a culpa é sua, eu falei que não era para fazer isso, eu falei que não era para fazer aquilo, eu falei que não era para tomar tal decisão. E começam muitas das vezes os desentendimentos dentro do lar por conta das questões financeiras. Então, uma pessoa com um orçamento totalmente engessado, preso aqui nas suas dívidas, nas suas contas, ela precisa olhar primeiramente para o padrão de vida que ela construiu, né? Porque o que aconteceu aqui é que ela engessou demais a sua renda, ela prendeu a sua renda numa realidade que ela não tinha condições de assumir. E agora? Que assumiu, que assinou os papéis, que está lá no imóvel, né? Como manter uma condição de vida dessa? Quantos anos ela suporta viver desse jeito? Um financiamento, quando a gente pensa num financiamento, a gente pensa numa dívida de longuíssimo prazo. Um financiamento é uma dívida de longuíssimo prazo, não é uma dívida que você faz e ano que vem você terminou, né? São dívidas de até 35 anos. 35 anos é coisa pra caramba. Tem gente que não vive mais do que o dobro disso, né? O dobro é 70 anos. Então imagina, se você viver até os 70, é metade da sua vida sendo ali tomada, presa por esse endividamento. Portanto, a dívida com o imóvel é uma dívida perigosa. É uma dívida perigosa no sentido de ela precisa ser muito bem estudada antes de você tomar uma decisão, antes de você prender ali o seu padrão de vida, as suas despesas num financiamento, né? É um caminho, é uma possibilidade, mas antes de tomar uma decisão como essa, é muito importante que o servidor ele analise a sua estrutura de vida, ele tome uma decisão dessa com base em um estudo inteligente da sua vida financeira. Você veja bem, uma pessoa que não tem inteligência financeira, que não aprendeu a lidar com o dinheiro de forma inteligente, ela com certeza ela construiu essa realidade. Porque essa realidade, você quando recebe o seu primeiro salário, você recebe o seu primeiro salário livre ali, né? O jovem que começa a trabalhar, ele começa a trabalhar muitas das vezes sem ter um padrão de despesas construído. Ele começa a construir ali o seu padrão de despesas, o seu padrão de gastos. Quando esse jovem, quando essa pessoa, ela aprendeu a lidar com o dinheiro, aprendeu a usar o dinheiro com inteligência, ele vai controlar e construir esse padrão de gastos, esse padrão de despesas, com base em números, em dados, em olhar para a sua vida financeira e falar, não, eu preciso priorizar aqui algumas coisas, eu preciso priorizar aqui o dinheiro, por exemplo, para investir em estudo, em capacitação, em crescimento. Não, eu preciso aqui separar aquele valor destinado à minha taxa de progresso, que eu chamo de taxa de progresso, né? A construir ali a reserva financeira que vai se transformar em tantas outras coisas. Um jovem, muito provavelmente, ele não entra jamais num financiamento de imóvel, porque ele sabe que um financiamento de 35 anos, ele vai pagar 3
4 vezes o valor daquele imóvel. Ele prefere, de alguma forma, criar métodos ali de aumentar a sua renda, de fazer o dinheiro trabalhar para ele, de repente juntar esse dinheiro, ou até mesmo, hoje em dia, muitos jovens, eles não têm o sonho de comprar uma casa própria. É muito comum hoje no Brasil, principalmente as pessoas que entendem mais das questões financeiras, quando ele vê que ele vai pagar 1.500 num aluguel, e que se ele for financiar isso pelo banco, ele vai começar a pagar muitas das vezes 3.500, 3 mil reais num financiamento, ele prefere pagar lá os 1.500 de aluguel e começar a investir o restante, né? E quando ele tem esse montante lá, ele vai pensar se ele quer comprar o imóvel ou não, ou fazer algum outro negócio, ou continuar colocando esse dinheiro para trabalhar para ele. Mas a gente tem, como brasileiro, essa questão do imóvel, da casa própria, como uma coisa muito ligada à segurança, né? A pessoa pensa, poxa, eu preciso ter uma casa própria, eu preciso cuidar da minha segurança. Só que às vezes, olhando apenas para essa crença de que a casa própria vai ser a segurança da sua vida financeira, ele acaba desconstruindo na prática, na sua conta corrente, né, na sua cabeça, aquela casa própria, aquela compra para ele significa uma segurança. Só que quem entra num financiamento, e eu já fiz financiamento também, mas quem entra num financiamento, essa casa só vai ser dele lá no final. Se é em 35 anos e ele vai levar 35 anos, ele só vai ter essa casa daqui a 35 anos. Se ele pagar num prazo menor, ele vai ter a casa num prazo menor. Mas até lá, a casa continua sendo do banco que financiou para você, né? A casa está presa ali, no nome de quem está financiando, no nome do banco. Então, a grande questão aqui é dentro da minha realidade, dentro dessa pseudo-segurança, né, de dizer assim, eu comprei uma casa própria. Qual a segurança que você está tendo na sua vida financeira? Você desmontou toda a sua realidade de segurança dentro da sua vida financeira. Na vida financeira você tem 0 segurança. Na vida financeira você gasta mais do que ganha. Você ganha 3.700 e gasta 5.300. Porque tomou decisões financeiras equivocadas e engessou demais o seu orçamento. Engessar o orçamento é você tirar toda a possibilidade de flexibilizar as suas contas, né? Não, eu tenho aqui um valor do meu salário que, se acontecer alguma coisa, eu tenho a flexibilidade de resolver, eu tenho a minha reserva de segurança, eu tenho aqui uma possibilidade. Mas não, você perdeu toda a possibilidade de flexibilidade, você engessou completamente seu orçamento e dessa forma criou uma realidade financeira totalmente afastada da possibilidade da paz, né? De encontrar paz nas suas finanças, porque o caminho aqui vai ser um caminho só de endividamento. Enquanto essa servidora não encontrar aqui dentro da sua realidade uma possibilidade de fazer com que as suas despesas caibam dentro da sua renda, e aí, para isso, ela vai ter que tomar uma série de decisões, né? Não é uma única decisão, ela vai ter que tomar aqui uma série, um conjunto de decisões inteligentes, algumas até mesmo difíceis, né? Algumas difíceis, que nem todas as pessoas estão preparadas para tomar, né? Para isso vai ser preciso aqui um trabalho mental, um trabalho de mudança de crenças, um trabalho de inteligência financeira para fazer com que essa servidora encontre aqui dentro da sua realidade
uma solução sob medida para o problema dela, né? É como uma roupa sob medida. Ela vai precisar ali apertar aqui, afrouxar ali um pouquinho, para poder fazer novamente com que essa renda crie alguma expectativa de saúde financeira. Porque gastar mais do que ganha, em 45%, só vai levar a cada dia mais essa pessoa para o buraco, certo? E você que está me ouvindo aí, o que você pensa disso, né? O que você enxerga do que eu estou falando aqui para a sua vida financeira? Tem alguma situação na sua vida financeira onde você também se encontra numa dificuldade parecida com essa que eu estou aqui colocando para você? Se tiver, fala aí para a gente conversar.